É. O fato é que, como o Gustavo trouxe mais cedo, vou trazer aqui algumas informações sobre esse contrato do Diniz, então. Gustavo aí fez o seu trabalho de repórter, pesquisou e segundo as fontes dele, ontem já estava fechado esse lance. Eles estavam vendo quando é que ia anunciar e tal, mas as bases já Que não estavam... anunciou ainda também, né? Também Bom não que se anunciou diga. ainda. Vazou para todo mundo. Talvez mais naquilo que a gente comentou da Porra, dá uma necessidade de dar uma apaziguada. resposta. Pô, tem que dar uma resposta. Eu já É. estava vendo, cara, a gente vai abrir o Expresso Diário, 9 horas da noite, sem nenhum acontecimento, tomamos uma sacolada e, cara, Não normal. aconteceu nada. Porra, a galera ia ficar maluca, né? Então ele já... O pessoal já mandou ali, levantou a fumaça branca para ficar na reeleição e falou, galera, solta aí para tuas fontes da imprensa, para todo mundo, que tá fechado. E aí fechou, tanto que, pô, apesar de ter fechado desde ontem, tá anunciado hoje, só vai ser apresentado para o grupo no domingo ou na segunda-feira, ver lá, só depois do jogo contra o Vitória. A questão do salário é aquela mesmo que todo mundo falou também, né? O 1 milhão? Bertolucci, que era o empresário, eles começaram jogando 2 milhões, jogando lá em cima para ver se negocia, acabou fechando ali na casa do 1 milhão para o Diniz e mais a comissão, né? Comissão técnica aí, que acho que são 4 cabeças, né? 3 cabeças. ele mais 3, É. A vontade do Diniz de assumir o Vasco foi preponderante para essa redução e a possibilidade de acordo. Acho isso um fator importante a gente levar em consideração também. A gente pode abordar depois, mas a gente tem um treinador aí, né, que talvez não tivesse em outras situações, né? Por exemplo, tu pega um Dorival Júnior, que é mais graneiro, não tem como a gente conseguir, cara, porque ele ia pedir 3 milhões. E aí tu vai falar 2 milhões, não, é 3 milhões, mano. Eu quero a grana. O Fernando Diniz, ele topou uma redução, porque acredita aí que vai ter um respaldo do Pedrinho. Isso faz com que a gente tenha. Esse é um dos motivos que me anima com o Fernando Diniz. A gente, mal ou bem, está tendo um treinador acima do que poderia. Se o Fernando Diniz não viesse, acho que ela até também, vocês lá no Jack estavam falando, né? Cara, ia ter que mirar um desses de segunda prateleira aí, cara. Olhar para a Série B e ver quem tu ia trazer. Wagner Mancini, o nosso Jair Ventura, que ia ser um desses, cara. Não ia ter como escapar muito disso. Então, entre esses, acho que o nosso Ou Zé então uma Ricardo. invenção, né? Alguém um estrangeiro totalmente inventado, alguma coisa assim. Mas e aí ia ter ainda mais a dificuldade que ia ser um cara que ia chegar, não é Sem com conhecer respaldo da nada, né? torcida. Não, e não ia ter nem o respaldo da torcida, nem da diretoria. Ia ser um cara no sentido, trouxemos esse cara aí que é para trazer e tal, mas também não Não, leva muita fé. o melhor até agora dessa contratação do Diniz é que ele vai ter. É o primeiro técnico que vai ter algum respaldo. A minha dúvida é o quanto que ele vai ter de respaldo, né? O quanto que. Então, Porque o Pedrinho também. Você viu que o Vene publicou como é que é o escalonamento das multas, né? De contrato Porque do Diniz. isso é outra coisa também que estava na negociação. O Vasco, a princípio, queria fechar só até o final do ano. Mas aí é aquela tática clássica de negociação, cara, eu vou te pagar menos, mas eu vou também aumentar teu contrato. Então, até o final de 2026. E, cara, achei que até as multas podiam ser piores, hein? Acho que podia ser mais pesado. O esquema é o seguinte: se ele for demitido esse ano, aí tem que pagar 4 meses de salário. Então, 4 milhões só para... Se ele for demitido entre janeiro e junho de 2026, né? Primeiro semestre do ano que vem, aí são 3 salários. E se for demitido antes do final de 2026, quando acaba, 2 salários. Então, 4, 3 ou 2 salários. Estamos falando de 4, 3 ou 2 milhões, assim, aproximadamente, né? Que pro Vasco, 10 milhões, tu traz um jogador aí. Tu paga a luva no jogador, tu pode eventualmente ter que pagar na rescisão de um treinador. Diria até que, se não acontecer mais um milagre do Papa Leão XIV, é o que vai acontecer, né? O histórico do Vasco indica que nosso Fernando Diniz não termina o ano no Vasco, né? Se terminar, já é vantagem. Chegar até 2026, cumprir esse contrato completo aí, cara, seria um milagre. Sinal de que as coisas deram muito certo, né? Que o dinizismo realmente emplacou.
Porque aí eu acho que se ele fica até 2026, Chiru, aí ele vai para 2027, 2028. Aí eu nem sei onde é que a gente vai estar. Se ele ficou até 2026, o que que ele o tem que negócio, fazer para conseguir deslanchou. chegar, né, cara? O que ele tem que fazer? Porque, porra, a torcida vai ficar maluca. Ainda mais no ano eleitoral, que a galera já vai estar botando lenha na fogueira mesmo, assim, qualquer derrota já vem aquela... Ele vai ter que conseguir, porra. Tomara que consiga, né? Tomara, acho que... Mas não, pode conseguir. Se ele chegar até 2026, é o início de uma dinastia. Aí vai ser o manager Fernando Diniz aqui, cara, 10 anos em São Januário, fazendo seu projeto. Porque a gente olha aí para o futebol brasileiro e tem poucos exemplos, né? De treinadores longevos. Eu penso de cara só no Abel Braga. Abel Ferreira. Abel Ferreira, Abel Braga não. Abel Braga tá num projeto longevo de aposentadoria, né? É verdade. É o nosso novo Abel aí. O Vojvoda. E o Vojvoda. São esses dois, né? Tem mais alguém aí? O Renato ficou bastante tempo no Grêmio, mas saiu. Mas... O Zubeldia tá um tempo no São Paulo aí. Mas fez um aninho agora. Fez um aninho, né? Pois é, se o Fernando Diniz conseguir com um ano, conseguir chegar aqui, ele vai ter a dificuldade no começo do ano que vem, que você também já apontou bem, né? Do Campeonato Carioca. O Ceni tá batendo 2 anos também no Bahia. Pegou reta final de 2023, né? E tá aí até agora. É verdade. 23, fez 24 inteiro e tá aí agora. Pois é. Então, legal, cara. Acho que. E se a gente for pegar esses treinadores aí, o que a gente vê de similar? Um grande respaldo da diretoria de manter os caras em momentos de grande aperto, sabe? O Abel menos um pouco, né? Assim, também teve na realidade do Palmeiras, que é, passar um ano sem ganhar nada. O aperto dele perdeu a final, né? O aperto dele terminou o ano sem ganhar nenhum título. Aí, não dá e tudo mais. Não, sem ganhar nenhum título, com exceção do Paulista. Ganhou só o Paulista. Não ganhou. Enfim, teve isso. Vojvoda já cortou uns dobrados, o Ceni também, né? De estar brigando para não cair, derrotas consecutivas. A gente vai precisar ver essa mesma postura do Pedrinho, cara. Segurar a bronca, entendeu? E aí é o que a gente falou, não ser tão suscetível às pressões que vão vir da torcida, das redes sociais, que vai acontecer. Por parte da torcida, amigo, perdeu 2 seguidas, a terceira já estão criando a cabeça. A gente sabe como é que é. A ver se vai segurar, né? A ver também tem que fazer a ponderação de sempre, de se vale a pena segurar. Eventualmente, também, cara, tá fazendo tudo errado. O grande medo do Diniz, né? O grande medo do Diniz que a gente tem qual que é? O time não tá acertando, não consegue fazer a parada dele, tá na zona de rebaixamento e tá tentando sair tocando lá de trás de novo. Esse é o desespero de todo mundo que não quer ver o Fernando Diniz, né? Espero uma maturidade dele também para perceber o quanto força isso ou não. Né? Agora, eu acho que, assim, uma coisa que o Diniz pode aportar ali de cara, pelo menos nesse início, é um fato novo, de fato, né? Ali no ambiente do Vasco, e uma injeção de ânimo, né? Para sair desse estado letárgico que a gente viu o time ali. E acredito que isso ele vai fazer, pelo menos. Ele vai botar os caras para ter um novo ânimo ali. Aí depois vamos ver a consequência do trabalho, se isso também vai ser duradouro, esse impacto anímico. Mas isso eu acredito que ele vai fazer. Inclusive, estava vendo o Felipe Melo, olha aí, falando no Redação, né? Justamente desse aspecto. Que, meu irmão, o Diniz, palavras de Felipe Melo, dou minha cara a tapa se o Vasco não vai correr mais, se não vai ter pelo menos uma mudança de atitude ali em relação ao que a gente viu na Venezuela, o que a gente viu especialmente na Venezuela, mas em outros jogos também o Vasco letárgico, apático, cara, né? Especialmente fora de casa. E ele, naquela entrevista que ele deu pro GE, aí há umas 2 semanas atrás, ele também falou isso, cara, para mim o jogador tem que correr. O jogador entra em campo, cara, tem que se doar ao máximo. Eu não aceito lá o perninha. Todo mundo tem que marcar, né? Todo mundo tem que marcar. Pois é, ele vai ter. Aí fica aquela curiosidade como vai ser com o elenco, né? Mas eu também já fui mais resistente ao Diniz
E por incrível que pareça, essa passagem dele pelo Vasco me deixou mais assim. Que uma das coisas que ele fez, né? Porque quais são os dois grandes senões assim que a galera coloca do Diniz, né? Primeiro, se vai ter o elenco para trabalhar. Porra, com esses caras que estão aí, ele vai conseguir fazer esse esquema? É uma dúvida. E o segundo é quanto tempo que ele precisa para fazer o time jogar. E aquele time de 2021 do Vasco, que, porra, era um time que dava nojo de ver e tudo mais, e que também ele chegou, cara, e de um jogo pro outro o time já estava jogando diferente. Só na motivação, só na conversa ali. Então a minha expectativa, de novo, é essa, cara. Que ele consiga ali numa conversa ali, o na Vasco motivação. do Diniz, eu acho que ele ganha do Goiás e do Curitiba. 2 times que estavam ali para subir, contra o Goiás, né? Foi um jogaço, cara. O Vasco jogou pra caraca. Não sei que, caralho, maluco. Que isso, Vasco? O futebol que realmente ninguém acredita. O debate era até semelhante ao que a gente tem hoje. Naquela realidade. Era assim, cara, que Diniz, como é que esse time com esses pé de rato vão tocar bola, vão fazer qualquer coisa? E, amigo, rolou por 5, 6, 7 rodadas. Tudo bem, depois a coisa não teve uma acho também que confirmação, consolidação, mas o impacto inicial foi bem notável. Acho que são 2 problemas que tem, né? Um que é um problema que a gente vê ao longo da carreira dele, que ele faz o time é envolvente e tudo mais, mas tem aquela coisa do perde muito gol. Quantos jogos com o Fluminense a gente já viu do cara Fluminense fazendo, botando o adversário na roda, perdia gol. Aí no contra-ataque dos caras, porra, 1-0. Isso é uma coisa que a gente vê em muito. Que tem que resolver, cara. Como é que tu faz? Em algum momento alguém tem que empurrar essa bola para dentro. E outro problema que foi bem específico daquela passagem dele pelo Vasco foi isso. Ele já chegou com a corda muito no pescoço, cara. O cara precisava um aproveitamento de 70%. Aí teve esses jogos em que o time até foi bem, merecia ganhar, mas perdeu no final. A chance foi diminuindo e dali, cara, a partir do momento o time vai meio que... O jogo, a gente toma um gol do CRB na estreia dele no último minuto, no último lance. A gente toma um gol do Cruzeiro também no último minuto, aquele jogo do 2-0. Esses pontinhos ali, era mais 2 aqui, mais 2 ali, até para a confiança do time numa reta final. Aí o jogo do Guarani, que podia ser o jogo para ainda ter uma possibilidade. Sopro de esperança. Caralho, é um jogo daqueles para morrer, né? Que você perde o pênalti, toma o gol no contra-ataque do pênalti que você ia fazer no último minuto do jogo. Cano perdendo pênalti, Nenê perdendo pênalti. Pô, deu tudo errado. A gente vai precisar de um pouco dessa sorte agora também. Que é isso que você falou, cara. Tipo assim, ele começa a dar motivação e tudo mais. E para a torcida e para o elenco, é importante que isso se transforme em resultado. Porra, mudou. Caraca, tá diferente. Vamos apoiar, vamos acreditar. Porque se ele começar rateando, aí é difícil, né? Aí vai ser uma passagem breve pelo Vasco. Mas aqui tem um comentário do Rodolfo Maldonado. Bota aí na tela. Deixa eu ver. Consegue botar aqui, essa última aqui? Vai ser uma maravilha? Vai ser uma maravilha ver o PH tocando para o JV, que toca para o Hugo, que toca para o Cocão e perde a bola, gol do adversário. Vasco quase não troca passe na defesa e quando tenta se ferra. Imagina toda hora. Cara, mas o problema para mim é que você... Eu entendo, né? Porque a gente viu o Vasco errando tanto na saída de bola, mas eu acho que isso é fruto de tentar fazer esse jogo sem um treinamento para fazer isso, sem uma orientação. Aí você erra muito mais. E o Diniz, ele trabalha isso, né? Vai precisar de tempo de trabalho também para fazer esse tipo de lance. E vamos ver se as peças que ele vai escolher são essas. Cocão, PH, não sei. O Diniz pode, né, provocar aí algumas mudanças drásticas em escalação, mas o negócio da saída de bola é treino, é posicionamento, porque não é uma questão, a saída de bola, de ação só individual. É uma coisa coletiva. É linha de passe ali. É aquela coisa do... A gente viu isso um pouco com o Léo Jardim, por exemplo. A galera tocava a bola pro Léo Jardim
e saía para frente. Léo Jardim, se vira aí. O cara todo grosso com a bola. Pô, o cara vai dar um bicão e vai entregar. Agora os caras já tocam e voltam, sabe? Tu toca só para desafogar do cara que tá marcando, mas tu já sai correndo para receber de volta. E o cara do outro lado volta também. Então, essa posição do time de entender, entendeu? De dar. É isso. Não, uma outra coisa é que esse jogo do Diniz, e ele faz esse trabalho, é importante que faça, é de passar confiança para os jogadores fazerem, arriscarem, passar confiança para os caras jogar bola, né? Ele é isso que ele tenta fazer, né? E quando é bem sucedido as coisas caminham, mas enfim, eu acho que é sempre um perigo, né? O futebol é riscos também, né? Tem risco quando você dá um chutão para frente também, se você não tiver uma forma de... Só ficar chutando para frente sem uma proposta também não adianta, porque tu tá entregando a bola para o adversário e tu vai sendo martelado o tempo inteiro. Então, é isso, tem que ter as propostas. E aí você tem que treinar, porque assim, eu já vi o Diniz falando, cara, jogador profissional, eles sabem dar um passe, sim, cara. Eles sabem dar um... Às vezes o cara não tá com confiança para jogar, às vezes o time não tá organizado para fazer, mas a confiança é foda, a confiança tira mesmo, cara. O jogo do Diniz não é que ele exige que os caras saiam driblando lá de trás, não. É que o time se posicione para que tenha passes simples a serem dados ali, né? Para fazer o time andar. Vamos ver como é que ele vai impactar aí nesse time do Vasco. Torcer para dar certo, né? É isso aí. E assim, eu concordo, eu tendo a concordar, e eu estou defendendo mais, abraçando essa tese aí do Vascão da humildade, ser mais humilde na proposta de jogo, na hora de contratar, de torcida e tudo mais. E eu concordo que talvez, cara, ter uma proposta menos ousada de jogo fosse até o melhor. Mas já que não é, já que a diretoria acredita nesse tipo de jogo, contratou jogadores pensando nesse tipo de jogo, fez o Carille tentar jogar esse tipo de jogo, né? Por mais que... Então, cara, traz o especialista nesse tipo de jogo e vamos ver como é que funciona, entendeu? A gente tem um elenco que também não permite muito pensar em outro tipo. Ah, não, vamos jogar um jogo mais físico. Não tem elenco, cara. Vamos jogar um jogo mais de saída em velocidade. Pô, vai ter que contratar um elenco, metade do elenco. Vai ter que fazer uma reformulação completa no meio da temporada. Então é complicado, né? Vamos acreditar. Estamos trazendo aí um especialista, talvez o cara que meio que trouxe esse estilo de jogo aqui para o Brasil, né? Ele apareceu até antes do Jorge Jesus lá no Oeste. Caraca, o que esse maluco tá fazendo e tudo mais. Então, e vamos torcer também por uma evolução dele, né? O cara que porra, tu vê que o cara é workaholic, se dedica, estuda e faz. E ele pode ter aprendido ali que o Diniz, cara, é um técnico ainda jovem, né? Tem bastante estrada ainda. E assim, para mim, ele é inegavelmente um cara diferente. Sim. Um cara autoral. Um cara que tem a sua própria marca, né? Vamos ver, vamos torcer para dar certo. É isso aí. Agora não tem jeito. Agora trouxe o homem... Tem que dar alguma confiança, algum respaldo para o trabalho, né? Mas aí é aquilo. A marcha dos resultados vai sempre determinar tudo, né? Principalmente os humores da arquibancada. É isso aí. Chega com 3 profissionais, sendo 2 auxiliares e um preparador físico, a gente já comentou isso também. Vai ter um treinador específico para a bola parada. Tá sabendo dessa? Faltando definir ainda se o profissional vai ser um desses auxiliares que está chegando, ou vai ser o Bruno Lazzaroni, mas vai ter um cara que, vou querer que você pense nas bolas paradas. Interessante, né? Que a gente não aproveita muito as bolas paradas. A gente não vê o Vasco sendo muito eficiente em bolas paradas, tendo, bons cobradores, tendo um excelente cabeceador. A gente eu acho que o Vasco era para ser bem mais perigoso em escanteios e até faltas perto da área, e não é, né? Então, acho isso interessante também. E também aquela questão, né, de que nessa maratona aí, ele não vai conseguir estrear contra o Vitória. A ideia é que ele estreie contra o Lanús, e aí fica essa questão da gente indo com o Felipe para esse jogo aí. E Tiro, tem também o preparador físico. E a galera, quando viu esse anúncio, pensou: o Félix vai ser demitido.
Mas o Félix, ele já não era preparador físico do ele não Vasco. é. Ele estava interinamente, porque não tem o treinador, ele é acima, ele é coordenador de preparação física, não é propriamente o preparador de campo, do dia a dia, que o Diniz trouxe o dele, e o Carille tinha o dele também, né? Então... Pois é. E aí, o que vai acontecer? Se começar... Porque tem toda essa questão que a gente fala, né? Pô, a galera acha que o time cansa por causa do preparador físico. Mas tem outras questões. O time pode estar correndo errado, o time pode não sei o que lá. E aí, se essas outras questões são que estão influenciando mesmo e o Diniz conserta isso, a galera fala, tá vendo? Trouxe o coordenador, trouxe lá um preparador físico de fora e é por isso que melhorou e tudo mais. E nem necessariamente é, né? Essas coisas mais subjetivas são complicadas. O nosso Daniel Félix... Você quer ver um detalhe? A arrancada do Paiva ali e o momento Paiva. Pô, ganhamos alguns jogos de virada, que não acontecia há algum tempo, assim. A gente teve algumas viradas naquele ano passado. Jogos em final, que a gente ganhou também, alguns jogos ali. O Atlético Paranaense, a gente vira os 2 jogos no final. Você lembra? O jogo do Brasileiro, o jogo aqui em São Januário. E aí ninguém falava de preparação física nesses momentos, né? Enfim, eu entendo a bronca da galera, mas eu não vejo essa... Eu não me sinto capacitado de dar essa opinião técnica sobre preparação física, ainda mais sabendo que é um mundo cheio de informações e essas coisas são meio que protocolos, né? Assim, de preparação física e fisiologia. Eu, de verdade, não acredito que é um trabalho muito diferente do que é feito em outros times, assim, aqui do Brasil, pelo menos. Sinceramente, cara, não tenho base para dizer isso. E acho que também vai muita coisa de... Muita tem que ser muito considerado os jogadores que você tem, o perfil do elenco que você contratou. Você contrata um monte de jogador que é cansado por natureza, Felipe Thiago, não vai ser o preparador, por melhor que seja, que vai fazer o Coutinho, porra, render 90 minutos igual um ciborgue 3 jogos por semana. Não vai acontecer. É isso.